Muito boa noite a todos. Eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, de maneira a esquecer os problemas do dia, para que nós possamos conectar com o plano maior, agradecendo a Jesus pela oportunidade da vida, por mais esse dia que se finda, e por mais essa oportunidade de reflexionarmos sobre a luz do seu Evangelho, pedimos a permissão para a abertura dos trabalhos dessa noite. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa frase em hebraico, que traduz: no princípio criaram os deuses o céu e a terra, inicia-se o Bereshit, que é a obra chamada de primeira aliança da Torá, que foi conhecido por nós no Ocidente como o Velho Testamento. A Torá é o conjunto de regras para impor aos judeus o Deus único e a sua justiça. No Velho Testamento, encontramos de maneira bastante resumida a trajetória desse povo marcado por muita dor, por muito sofrimento, por escravidão. Um sofrimento que fez com que eles desenvolvessem a ideia de que um dia viria alguém que livrasse esse povo dos seus algozes. Essa crença é conhecida pelos judeus como Emuná. A Emuná fortaleceu-se ao longo de 9 séculos. Muitos profetas diziam da vinda dessa pessoa, principalmente Isaías, Jeremias, Ezequiel, Gabriel e os outros 12 menores. Cada um dizia alguma coisa a respeito da vinda dele. Isaías, 700 anos antes da nossa era, preconizava que ele seria alguém que mudaria todo o conceito da humanidade. Apresentou descrições, anotando sobre a cidade de onde ele viria, onde ele nasceria, como seria a sua infância. Enquanto os demais profetas sempre se contradiziam, porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra, mas o que era senso comum é que ele viria para salvar aquele povo dos tempos amargos. A época dizia que ele seria tão querido por Deus que seria um ungido de Deus. Porque na cultura hebraica, quando se gosta muito de uma pessoa, demonstra-se esse amor deitando unguento sobre a cabeça, sobre o corpo da pessoa, o que eles chamavam de ungir. Portanto, ele seria ungido. E em hebraico, ungido é conhecido como Meshé, que com o tempo se tornou-se Mashiach, e para o Ocidente foi traduzido como Messias, o esperado. No entanto, depois que o último profeta falou sobre a sua vinda, houve um silêncio de quase 5 séculos. Por 450 anos, nada mais se falou sobre a vinda dele. E aquele silêncio só aumentava a dor daquelas pessoas, daquele povo. E com o tempo, no ano 63, o Império Romano, comandado pelo imperador Pompeu, invade novamente a Palestina e faz o povo judeu escravo. Essa escravidão seguiu-se até que, mais ou menos por volta do 15º ano do governo de Tibério César, ouviu-se falar que havia um jovem que andava pelos arredores de Jerusalém, falando coisas, trazendo um discurso que cada vez mais arrebanhava pessoas, que cada vez mais juntavam pessoas em volta dele, porque era extremamente atrativo no que falava. Mas era um jovem muito comum, que se misturava à massa,
que dificilmente, olhando um grupo onde ele estava no meio, se poderia reconhecer, porque ele era alguém que não tinha nenhuma formação, não havia frequentado nenhuma escola do rabinato, não usava roupas especiais, pomposas, e nem se destacava fisicamente. Diziam que ele havia vindo da região da Galileia, uma região onde nunca havia dado nenhum profeta, uma região totalmente diferente dos pregadores de Israel, muito simples, muito humilde, de vocação voltada à agricultura. Uma região que era formada por cidades pequenas e totalmente inexpressíveis, embora bastante conhecidas, como a pequena Cafarnaum, onde Cleópatra passava seus dias de férias, a pequena Corazim, Tiberíades, Dalmanuta, todas elas às margens do grande lago, chamado Lago ou Mar da Galileia. Esse homem trazia sempre um pequeno grupo de discípulos, e mesmo assim, ouvia-se muito falar dele. Certa vez, indo em direção a jusante do Rio Jordão, chegando próximo a outra localidade bastante conhecida, porque ali também se ouvia falar, que João batizava as pessoas e falava da vinda de um novo reino, de um novo mundo. Este homem então se aproximou e, olhando para João Batista, que o reconheceu, entrou nas águas. João Batista então olhou para ele e disse: "O que queres?" "Eu quero que me batizes." "Como assim?" "Eu não sou digno sequer de limpar as tuas sandálias, mas é necessário que se cumpra a lei." João Batista então o batiza e entrega aquele pequeno séquito de pessoas que já o acompanharam e dizia: "Agora é necessário que eu diminua para que ele cresça." Esse homem então era descrito como único, como totalmente diferente, e atendia pelo nome de Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, que após sair novamente para a região da Galileia e reunir em torno do mar da Galileia os 12, narra Mateus que ele subiu ao alto do monte e o acompanhou um grupo expressivo de pessoas. Jesus, então, erguendo os olhos, abriu sua boca e ensinou, dizendo: "Bem-aventurados os pobres de espírito." Essa frase marca o início da apresentação da Boa Nova para toda a humanidade. Jesus foi tão grande que dividiu a história entre antes e depois dele. Foi um homem que não ensinou nada, que não escreveu nada, ensinou muitas coisas sem que escrevesse. Foi um homem que não criou nenhuma religião e que ensinava principalmente com seus próprios exemplos, porque vivia tudo aquilo que ensinava. Ensinamentos esses que se encaixaram perfeitamente em todas as épocas da humanidade, principalmente a época que nós vivemos atualmente. Jesus, ao todo, fez 5 sermões. E desses 5 sermões, o mais conhecido, e que nós podemos considerar o mais atual para a época que nós vivemos hoje, é o Sermão do Monte. Mas, infelizmente, muitos cristãos, ao invés de observar a mensagem do Cristo, analisar os seus ensinamentos, a sua prática e absorver aquilo para a sua vivência, preferiram transformar Jesus no mito. E transformando Jesus no mito, resolveram então prestar reverência, prestar culto, porque era muito mais fácil fazer assim do que vivenciar aquilo que ensinou. Inclusive, alguns espíritas que equivocadamente dizem que a doutrina espírita não se baseia na Bíblia. Não se baseia no sentido de não seguir. Mas eles se esquecem que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro que se baseia exatamente em um Novo Testamento.
Um livro de 28 capítulos, onde 14 desses capítulos são dedicados ao Sermão do Monte. A metade do livro. O que equivale a dizer que não tem como ser espírita sem estudar Jesus. E não tem como estudar Jesus sem estudar a Bíblia. Tanto é verdade que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade anota: no cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros nele contidos são de origem humana. Ou seja, se o Espírito Verdade diz que no cristianismo se encontram todas as verdades, nós só temos a história do cristianismo no Novo Testamento. E no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que se auto-intitula um espírito israelita anota: Moisés iniciou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo a concluirá. Portanto, não tem como entender a terceira revelação, que é a doutrina espírita, sem que entendamos a primeira revelação, que é Moisés, e principalmente a segunda revelação, que é Jesus. Emmanuel disse que as três revelações, na verdade, são fases da mesma lei divina. Portanto, se os espíritos da codificação, todos eles, estudam o Sermão do Monte, por que os espíritas não devem estudá-lo? Se os espíritos da codificação, principalmente, baseiam seus ensinamentos em um Novo Testamento, por que dizer que a doutrina espírita não se baseia na Bíblia? Portanto, hoje, façamos uma análise bastante superficial do primeiro discurso de Jesus, quando ele inicia com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 9 no Evangelho de Mateus e 7 no Evangelho de Lucas. As 9 bem-aventuranças, na verdade, são um cântico de esperança para as pessoas, onde Jesus valorizava principalmente os menores, socialmente dizendo. Ele fala sobre as dores, sobre as dificuldades, sobre as angústias, sobre as mazelas que todos nós vivemos. E sempre dizia: bem-aventurados os que têm fome de justiça, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Ensinando que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, porque no futuro nós seremos consolados, nós seremos fartos, herdaremos a terra. Uma interpretação que não cabe fora da reencarnação. Porque se Jesus diz que bem-aventurados aqueles que estão em situações menos dignas ou menos favorecidas, que eles serão consolados, que eles serão aventurados, isso só pode acontecer à luz da reencarnação. E Jesus, que sempre valorizou os menores, dizia: vós sois o sal da terra, porque o sal tem uma importância muito grande na valorização do sabor, na conservação dos alimentos. E ele continua: vós sois a luz do mundo, e não se coloca a candeia sobre o alqueire, mas sobre o velador, para que todos a vejam. Portanto, faça brilhar a vossa luz. E em seguida, Jesus, quando encerra essas 9 bem-aventuranças, que cada uma dessas 9 bem-aventuranças daria uma palestra de mais de 1 hora, ele inicia uma parte que os teólogos chamam de as antíteses de Jesus. Porque Jesus sempre trazia um assunto e trazia a correção logo em seguida. Como, por exemplo, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Jesus deixou isso bem claro para que não assustasse aquele povo judeu tão crente na lei mosaica. Porque é interessante nós entendermos que Jesus era judeu, que Jesus falava para judeus. E a lei que ele falava era justamente a lei mosaica, ou o nosso Velho Testamento. E ele deixou bem claro: eu não vim destruir isto, eu vim apenas corrigi-la. Porque a lei precisava de ajustes. A humanidade precisava conhecer a lei de amor. E é por isso, então, que Jesus reinterpreta a lei mosaica.
Como, por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. E aí vem a antítese. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com teu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao teu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disse louco, estará sujeito à hiena do fogo. Jesus corrige e atualiza a mensagem. Mas eu diria que Jesus fala principalmente para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque, como nós vamos ver a seguir, nunca a mensagem do Mestre, principalmente no Sermão do Monte, foi tão atual. Se encaixou tanto para esse momento que nós vivemos na Terra, não apenas nesse momento de pandemia, de muita angústia, de muita dor, mas durante a nossa história, para a nossa atualidade. Jesus continua: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus mostra que, ao contrário do que muita gente imagina, o mais importante não é ir à igreja, não é ir ao centro, não é cultuar Jesus, não é gritar o nome dele pelos 7 ventos. É vivenciar justamente aquilo que ele trouxe. É estar bem com o próximo, é não ter encrencas, é não ter dissensões, é não ter inimizades. É viver de bem com as pessoas, como a irmandade de que nós somos todos. Porque o que adianta nós afundarmos o caminho das igrejas, dos centros? E no caso de nós espíritas, o que adianta ficar assistindo palestra, tomando água frutificada, tomando passe, lendo as obras, lendo os romances e mantendo inimizades? E sendo uma pessoa difícil, de trato difícil, uma pessoa que não se dá bem com ninguém, ou pelo menos com a grande parte das pessoas. Jesus então traz a importância disto. E continua: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Jesus fala aqui justamente da necessidade do perdão frente à lei de causa e efeito, dizendo que nós não podemos viver em contenta, ter inimizades, no mundo onde nós vemos com muita clareza, principalmente em redes sociais, e infelizmente, principalmente entre as mulheres, dizendo com muito orgulho: eu tenho as inimigas, porque as minhas inimigas, elas que briguem, eles que briguem, como se fosse uma grande vantagem ter inimizade, desconhecendo que o laço que mais une as pessoas, ao contrário de que muitos imaginam, não é o amor, porque o amor não prende. O laço que mais une as pessoas é o ódio. E aqui mais uma vez entra a reencarnação, porque quando ele diz que se não reconciliar, entregará-se ao juiz e ele trancafiará na prisão, é no laço dos compromissos kármicos, fazendo com que essas pessoas que têm hoje as inimizades e não trataram de corrigi-las, fatalmente reencarnarão e trarão em si, numa convivência difícil, a oportunidade de se perdoar, e de evitar aquilo que poderia ter sido feito antes. E Jesus continua na sua segunda antítese: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. É interessante nós observarmos que Jesus falou de olhar a mulher, porque a época era uma sociedade extremamente machista, onde a mulher era tida como um objeto, onde bastava que um homem a olhasse, a desejasse, para que a obrigasse a ficar com ele. E sendo ele comprometido, obviamente, ele fazia isso sem nenhuma cerimônia. Mas isso serve para o mundo atual
e vale para ambos os sexos. A humanidade não entendeu nada e achou que Jesus exagerava, porque como assim? Basta olhar para uma pessoa e desejá-la que eu já cometi adultério? Sim. André Luiz, ainda na década de 1950, falou sobre a ideoplastia, ou as formas pensamentos, ensinando do que o nosso pensamento é matéria plástica, é obra viva, de maneira que, de uma forma assim bastante resumida, nós literalmente materializamos, criamos no plano espiritual aquilo que nós pensamos. Portanto, se eu desejo uma mulher, obviamente em sentimento e em pensamento, eu começo a formatar aquilo. E de uma certa maneira, a diferença entre o desejo e a consumação será apenas a oportunidade. E trazendo para o nosso mundo moderno, nós vemos isso com muita facilidade nas redes sociais. Homens e mulheres comprometidos, dando amém em foto das mulheres ou dos homens. Fazendo comportamentos que não condizem com aquilo que eles vivenciam dentro de um relacionamento. Mas também não é simplesmente no sentido de desejar, de paquerar, mas no sentido de seduzir. Equivale a dizer que aquelas pessoas que mantêm qualquer tipo de relacionamento, mas que nas redes sociais ficam postando memes, vídeos, fotos sensuais ou sensualistas, atraindo para si o desejo dentro desse ensinamento do mestre, sim, também está, de certa forma, adulterando. A quarta antítese, Jesus disse: outra vez ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Jesus ensina que nós precisamos ser verdadeiros. Termos confiança e exalarmos confiança. Sermos pessoas sem duas palavras. Porque é muito comum nos dias de hoje uma pessoa que na sua frente te fala uma coisa, mas nas costas age de outra maneira. Pessoas que às vezes prometem algo, mas não cumpre, ou às vezes fala uma coisa e desfala com o próprio comportamento. Pessoas que não têm confiança do que diz. Por isso que Jesus disse: fazei do teu falar sim, sim, não, não. Ou seja, não tenha duas conversas. E ele continua. E esta antítese, que é a quinta, juntamente com a sexta, eu, Carvalho, considero as duas mais difíceis de serem cumpridas. Jesus, então, continua na sua quinta antítese. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao mal, pelo contrário, ao que te bater a face direita, apresenta-te também a outra face. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele ainda 2. Aqui Jesus fala do orgulho. Quantas pessoas batem no peito e dizem assim: eu não levo desaforo para casa, comigo assim bateu, tomou. Não tem essa conversa comigo, não. E nós começamos a lembrar quantas mortes, quantas brigas, quantas guerras são geradas pelo orgulho, pela forma que as pessoas trazem de sempre reagir ao invés de agir, de sempre tentar nivelar por baixo, de não se conhecer, inclusive. Porque em situações como essas, nós somos exatamente aquela primeira reação que nós temos. Se eu estou, por exemplo, numa lotação, num ônibus muito cheio, e alguém vem e finca aquele salto 15 agulha no meu dedo com a unha cravada, e eu dou um empurrão, mesmo que depois eu já pare e penso e peço desculpas, e vou lá e pego a pessoa, não adianta. Eu sou aquela pessoa da primeira reação, porque ali no instinto, no quente da coisa que eu mostro quem eu sou. É por isso que Jesus diz que nós devemos, sim, não reagir,
Quando diz mostrar outra face, não é no sentido de ser submisso. É no sentido, como diz José Raul Teixeira, quando alguém nos bate numa face mostrando a sua face agressiva, nós apresentamos a outra face da paz, da não reação. Nunca esqueço de uma história que aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás em Brasília e ganhou alguns dos jornais locais. Eu estava lá na época e tive a infelicidade de ficar sabendo, onde um motorista havia acabado de sair de uma loja com a sua esposa e seu filho pequeno. Porque trabalhador assalariado, havia casado há pouco mais de 1 ano e meio. Havia tido o seu primeiro filho, e o seu sonho era comprar uma geladeira nova para começar a compor a mobília de melhor qualidade da sua casa. E no domingo de manhã, na folga do seu trabalho, foi até o shopping para fazer uma compra, e na volta para casa, eis que toma a fechada de um taxista desavisado. Ele então, tomado de muita cólera, de muita raiva, resolve seguir o taxista para xingar, para falar umas poucas e boas, mas o taxista nem percebeu. E quando olha pelo retrovisor que alguém está seguindo, ele acelera. O cara acelera atrás. O taxista vira uma curva para despistar, ele vira atrás. Quando o taxista percebe que estava sendo seguido, se abre a porta do porta-luvas e tira uma arma. Quando ele para no sinaleiro, que o homem encosta atrás e sai para tomar satisfações, ele atira e mata o homem, simplesmente no instinto de defesa. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós agimos com uma pessoa, mas não sabemos que aquela pessoa guarda uma maneira de reagir diferente da nossa. E pessoas que inclusive também guardam mágoas por anos. Muitas vezes alguém faz uma coisa muito pequena, insignificante, e a pessoa fica remoendo aquilo por décadas, às vezes por uma vida longa. E eu me lembro, certa feita, que Chico, na casa da Perece, recebeu uma senhora que chegou já gritando, com papel abanando na mão, chegou próximo do Chico e disse: "Você é um charlatão. Isso aqui não é a carta do meu filho, isso aqui não são palavras do meu filho." Ela então embola aquele papel, rasga, joga na cara do Chico e cospe. Todo mundo, obviamente, observa aquilo com bastante assombro. E ela então sai xingando. E o Chico, muito calmamente, limpa o cuspe do rosto, pega o lenço. E ao final da reunião, alguém chega e fala assim: "Chico, como assim? Aquela mulher chegou aqui, te rebaixou, te humilhou e você não fez nada?" E ele muito calmamente disse: "Não, meu filho, ela não me rebaixou, porque eu nunca saí daqui de baixo. Só se sente humilhado o orgulhoso, porque ele se sente tão acima que quando alguém fala algumas verdades, ele cai." A sexta antítese de Jesus continua quando ele diz: "Ouvides o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." O interessante de observar essa antítese bastante complicada, reconheçamos, é que ela serve exatamente para nos mostrar em que parte da evolução, em que parte da linha do tempo das 3 revelações nós estamos. Porque quando diz Jesus que nós devemos amar os vossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, na verdade, Jesus não diz que nós temos que amar os nossos inimigos no sentido de amá-lo como nós amamos um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa. Ele fala no sentido de, no mínimo, no estágio evolutivo que nós estamos, não querer vingança, não querer retribuição. Mas quando nós pensamos nisso, nós precisamos imaginar o seguinte: em que fase que nós estamos? Na de Moisés? Do olho por olho, do dente por dente? Ou na de Jesus, que ensina-nos a amar aqueles que nos odeiam? Ou ainda da doutrina espírita, que te mostra que você já está acima de tudo isto e que essas situações já não mais
te atingem. Para facilitar, é só você imaginar, como eu disse antes, como que você reage quando te agridem. Você releva ou você dá o troco? Se alguém grita com você, você já grita de volta. Se alguém te empurra, você também logo retribui? Segundo Jesus, viver bem apenas com as pessoas que nós gostamos não tem mérito nenhum. Afinal, os animais já fazem isso. Nós precisamos ser superiores aos animais e vivermos bem também com aquelas pessoas difíceis, principalmente aquelas que são objetos do exercício da nossa paciência, do exercício da nossa resignação e do trabalho para o nosso combate ao orgulho. Aqui nós encerramos o capítulo 5 e entramos no capítulo 6 de Mateus, que são divididos em 4 partes, e que nós destacamos assim de maneira bastante resumida. Onde uma delas, quando Jesus fala da caridade, no seu capítulo 6, a partir do versículo 2, quando ele diz: quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas para serem louvados pelos homens. Amém vos digo, que estão já recebendo a vossa recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai, que vê no segredo, te recompense. Jesus fala da importância de fazermos a caridade, mas sem ostentação. E olha que interessante, como nós temos visto ultimamente, principalmente nessa época de pandemia, a quantidade de pessoas, principalmente celebridades, fazendo caridade para ostentação, fazendo caridade para que se tenha projeção nas mídias. Quantas e quantas lives são feitas no intuito de ganhar dinheiro, porque os patrocinadores estão ali, inclusive patrocinando o uso de álcool, que é uma droga. Mas as pessoas usam aquilo, trabalhando uma forma de arrecadar coisas para que tenha uma justificativa e alguém aparece e fala assim, mas pelo menos eles estão fazendo caridade, pelo menos eles estão arrecadando alguma coisa para doar. Sim, é lógico que tem seu mérito. Mas Jesus disse no versículo 2, amém vos digo que já estão recebendo a sua recompensa. Ou seja, aquele retorno financeiro, aquele retorno midiático, ou daquela fama muito fugaz, muito temporária, que se diga, é o retorno daquilo. Não é uma caridade que tem o valor realmente aos olhos de Deus, quanto aquela que nós fazemos por amor, quanto aquela que nós fazemos sem ostentação, sem que ninguém fique sabendo, porque é muito fácil eu chegar ali no albergue para ajudar alguma coisa e fazer o mínimo e tirar uma selfie com os velhinhos e jogar nas redes sociais dizendo, olha como eu sou caridoso. É muito fácil conseguir ali algumas cestas básicas doadas por terceiros e tirar foto e postar na rede social dizendo, vede como eu sou muito bom porque eu estou conseguindo doações. Não é essa caridade que Jesus fala. Segundo Jesus, a verdadeira caridade é aquela que é feita sem querer aparecer, sem querer retribuição. E pode ser feita tanto por uma pessoa simples quanto por uma chamada celebridade. Eu me lembro muito bem de Ayrton Senna da Silva, que chocou o planeta com aquele acidente fatal na curva Tamburello, em Imola, onde até hoje tem lá uma estátua dele triste. Eu estive lá, eu conheci o local. Logo no ponto onde ele bateu o carro, do lado de fora da pista, construíram uma estátua, onde ele está com as mãos postas, olhando para baixo, triste, reproduzindo aquele último olhar que a câmera flagrou quando ele estava ali, segurando a asa do carro, minutos antes de entrar no veículo. E que pessoas do mundo todo, até hoje, depositam flores e bilhetes lá,
demonstrando o quanto ele foi querido. Narra Joana de Ângeles que milésimos de segundos antes da batida fatal, ele fora retirado do corpo e permaneceu inconsciente no plano espiritual em um hospital até que se passasse aquele calor do choque das pessoas. Não foi necessário que ele desencarnasse com aquele acidente por uma questão de resgate, mas não foi necessário que ele sentisse o acidente e muito menos as vibrações de dor e sofrimento daqueles fãs. Pelo motivo que alguns meses depois nós ficamos sabendo através da própria mídia, quando foi aparecendo a quantidade gigantesca de entidades assistenciais que ele ajudava, não como muita celebridade faz para ser abatido no imposto de renda, não. Ele ajudava por amor em segredo. E aquela ajuda que ele fazia para as pessoas rendeu-lhe tanto mérito que ele sequer passou pela dor do acidente. Demonstrando o que Jesus disse, que aquilo que nós fazemos em segredo, Deus que vê em segredo, nos retribui. Jesus fala também sobre a riqueza. No capítulo 6, no versículo 19 e 20, quando ele diz: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões roubam. Guardai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não roubam. Interessante a gente observar, quando fazemos um paralelo com o mundo atual, com a maneira que as pessoas vivem na atualidade e a vida do Mestre. Jesus, como governador espiritual da terra, poderia ter escolhido para nascer numa família nobre, em berço de ouro, para ser vangloriado pela nobreza, pelas pessoas todas, mas ele resolveu nascer numa manjedoura. Aqui no nosso bom goianês, manjedoura é coxo, aquele coxo da fazenda. Porque manjedoura vem do italiano mangiare, quer dizer comida, lugar de comer. Sim, Jesus nasceu num coxo, numa terra simples, onde sequer era conhecido, como dizia-se comumente, o que há de bom para vir da Galileia. Jesus viveu entre os excluídos, as prostitutas, os soldados, as crianças, as mulheres que eram tidas como posse objeto, as crianças que não tinham valor nenhum, que à época de Jesus, após os 8 anos, tinham que se virar na vida, os aleijados, os coxos, os leprosos. Jesus, que juntou para o seu apostolado 12 homens comuns, cheios de defeitos, cheios de pecados, como o próprio Mateus, Levi, que era um contador de impostos, pessoas simples, como o analfabeto Simão Pedro, que era um simples pescador, demonstrando que nós, em torno do Mestre, podemos ser pessoas simples, pessoas comuns. Jesus que viveu assim, e nós olhamos os cristãos, como eles vivem. Ou melhor, como nós cristãos vivemos. Na sociedade atual, infelizmente, uma pessoa é conhecida e valorizada, não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Geralmente as pessoas são conhecidas pelo seu patrimônio. Você conhece o Paulo? Qual o Paulo? Aquele da Hilux preta. Ah, você conhece o Pedro? Qual? Aquele que tem a fazenda lá, tal fazenda em tal lugar. O Amarília, aquela da loja tal. As pessoas são valorizadas pelo que têm. E o principal motivo da depressão atualmente, segundo os psicólogos, se dá justamente pelo medo das pessoas no meio dessa pandemia, da necessidade do fechamento. O medo da perda do patrimônio. O medo de se cair financeiramente e jamais conseguir voltar ao padrão de vida anterior à pandemia. E é bom que se diga que Jesus jamais condenou a riqueza. Porque se a riqueza fosse ruim, Deus não havia proporcionado a nós. Porque nada que é ruim vem para a terra. Tudo que está aqui é para o nosso bem. O que Jesus condena é o mau uso, é o excesso. Mostrando que, de uma maneira, outras pessoas, que até então
pautavam a sua vida na riqueza interior, as pessoas que pautavam a sua vida na crença em Deus, acreditando realmente que nada acontece se não for do nosso merecimento, que em fazendo a nossa parte vem a retribuição, são essas pessoas que estão tranquilas agora. Enquanto aquelas que pautam suas vidas nas coisas estão desesperadas, porque acham que se perder as coisas, perdem tudo. É a vida materialista. Que infelizmente nós vemos inclusive nas igrejas, porque infelizmente o mundo vive a teologia materialista, onde se prega que você adorando a Deus e adotando aquela ou aquela igreja, você terá bens, casa, emprego, carros. Parece que nunca leram Jesus. E olha que interessante, como até nesse ponto aparentemente coincidente, Jesus é atual, quando ele profere em seguida uma frase que eu considero muito linda, no versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. A candeia é aquele objeto que se colocava azeite, ligava o fogo e colocava geralmente na parte alta, que tinha lá os furinhos, que iluminava tudo. Que nós trazendo para o mundo atual poderíamos dizer que é um farol, que é um refletor. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E olha que interessante. Paradoxalmente, agora nós estamos obrigados a usar máscaras nas ruas e obrigados a olhar nos olhos das pessoas. E eu já observei quantas pessoas são lindas, com o rosto tampado e apenas os olhos aparentando. Como eu também já vi pessoas que esteticamente eram conhecidas por serem muito bonitas, mas que agora, tendo só os olhos aparentes, a gente olha e vê muitas vezes muita dor, um olhar apagado, um olhar sem vida. Por isso que se dizem que os olhos são o espelho da alma. E por isso que Jesus diz que o olho é a candeia do corpo, porque, sim, aquilo que nós somos, transparecemos pelo olhar. E Jesus, de uma maneira bastante interessante, apresentou a profilaxia de uma outra grande pandemia, muito maior, muito mais devastadora do que essa que nós vivemos atualmente, que é a ansiedade. Ainda no capítulo 6, no versículo a partir do 25, Jesus diz: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo muito mais do que se veste? Olhai as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia seu mal. Jesus apresenta há 2000 anos atrás a solução para evitar a ansiedade. Porque a ansiedade, assim, de uma maneira muito simplória, nada mais é do que o medo do futuro. E quando Jesus disse, não vos preocupeis com amanhã, não te preocupa com o que você vai comprar para vestir, para comer, com a sua vida. Deus provê tudo. Preocupe em viver o dia de hoje, preocupe em viver o agora. Porque é interessante a gente observar que o futuro é o local para onde todos nós estamos indo. Só que é mais importante observar que o futuro é construído agora. Se eu não viver agora e ficar preocupado só com o futuro, obviamente eu não vou ter um futuro bom. E a partir do momento que eu construo ele agora, é aqui que eu vou fazer com que ele seja melhor. E Jesus traz a fórmula para conseguir isso. No versículo 33, quando ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz
exatamente o que os Espíritos estão nos trazendo nesse momento de dor e pandemia. A necessidade de viver os ensinos de Jesus. Mesmo em tempos de afastamento social, todos nós podemos trabalhar. O Dr. Bezerra de Menezes disse numa mensagem há pouco mais de 2 meses e meio que nós devemos obedecer às normas das autoridades sanitárias, mas que não devemos lavar as nossas mãos, não no sentido de higienização, que sim, precisa ser feito, mas que nós não devemos lavar as nossas mãos no sentido de deixar para lá e nos trancar e não trabalhar. Sim, mesmo em época de reclusão social, a gente pode trabalhar. Estamos aqui nesse momento trabalhando, fazendo uma reflexão das falas de Jesus, que pode, com toda certeza, auxiliar pessoas. Nós podemos auxiliar pela internet, podemos orientar. Profissionais das áreas psicológicas, por exemplo, como eu tenho visto muito, principalmente naquele quente da reclusão social, onde profissionais amorosos se dispuseram a atender pessoas online de maneira gratuita. Nós podemos trabalhar fornecendo alimentação através de marmitas, ou em reuniões nos centros, nas igrejas, reunindo principalmente aos finais de semana e fazendo comida para quem não tem. Nós podemos angariar doações, promover projetos, obviamente sem a vontade de aparecer, de ostentar. Nós podemos promover ajudas de todas as formas aos necessitados, mostrando que para quem quer tem como fazer. Mas, infelizmente, de maneira muito lamentável, eu tenho visto muitos espíritas tirando férias, aproveitando esse momento onde os centros estão fechados e sequer se dando ao trabalho de fazer aquele mínimo que faziam antes. Nunca me esqueço quando começou realmente aquele quente das notícias e ninguém sabia o que estava acontecendo. Uma coisa era falada de manhã, quando era à noite ela era desdita e falava-se outra coisa. E fechou-se tudo. E, obviamente, por 3 semanas, nós, obedecendo a orientação das autoridades sanitárias, deixamos de fazer os trabalhos mediúnicos que fazemos lá no albergue às quartas-feiras, mas com o compromisso de, no dia certo, no horário certo, que cada um dos membros em suas casas fechasse-se num quarto e fizesse ali as vibrações para que o trabalho pudesse dar continuidade. Mas que, obviamente, não é igual o presencial. Tão logo passou aquele calor do susto, do medo, nós voltamos a reunir na 4ª semana. E o interessante é que por 2 semanas seguidas não houve nenhuma manifestação mediúnica. Fizemos o trabalho de maneira corriqueira. E somente na 3ª semana tivemos a primeira manifestação mediúnica. E eu recebi uma mensagem onde os espíritos diziam que o plano espiritual se manteve em silêncio, observando os espíritas, analisando para ver quem eram aqueles que estavam realmente aproveitando aquela situação para, entre aspas, tirarem férias, ou aqueles que estavam realmente restritos àquela situação, mas tentando fazer algo em prol do próximo. Em outras palavras, é uma certa maneira de observar para se fazer a separação do joio e do trigo. E, lamentavelmente, nós estamos vendo a crescente necessidade do atendimento fraterno, da orientação de pessoas desajustadas, e muito espírita dito bom, entre aspas, estudante, estudioso, se negando a fazer. E o interessante é que está levando uma vida praticamente normal lá fora, mas quando tem que trabalhar não pode, porque pode ser contaminado. Entramos então no capítulo 7, onde Jesus, no primeiro versículo, anota: não julgueis para não sereis julgados, pois com o juízo com que julgais sereis julgados,
e com a medida que medis, serei medidos. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe-se a trave no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a trave do teu olho, e então verás bem para retirar o cisco do olho do teu irmão. Claramente, verbalmente, literalmente, Jesus combate a hipocrisia. Seria como se ele dissesse hoje para nós aqui: ô meu filho, que tal parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da sua, que está precisando muito mais? Em tempos de redes sociais, a gente vê isso de maneira muito dramática, onde muita gente faz bullying, onde muita gente fala mal, tecem julgamentos indiscriminadamente, inclusive promovendo o assassinato da reputação de pessoas. Isso em ano eleitoral, então, ganha proporções assustadoras. E o interessante é que a psicologia fala da projeção. Diz que nós projetamos no outro aquilo que nós somos. O que equivale a dizer que se você quiser saber, ou entender, ou conhecer aquele que está apontando, aquele que está julgando, observe o que ele fala. Porque ele fala muito mais de si próprio do que de quem está julgando. Mas Jesus alerta: cuidado com o teu julgamento, porque tu serás medidos com a mesma régua que medizes o próximo. Ou seja, na roda da vida, na roda das reencarnações, você terá a oportunidade de, ao invés de estar jogando pedra no telhado, ser o telhado. O problema é que muita gente, nesse ponto, é telhado de vidro. E Jesus continua fazendo algo extremamente importante. Ele redefine Deus. Porque basta a gente observar o Velho Testamento. Foi necessário Moisés trazer uma figura do Senhor dos Exércitos, de um Deus tribal, ferrenho, que escolhe uns em detrimento de outros, que é capaz de matar, de castigar, de julgar. Porque ele precisava apresentar esse Deus para que as pessoas, temendo a Deus, se afunilassem para a ideia de Deus único. E Jesus então vem e inverte essa noção. Tanto é que dos 111 versículos do Sermão do Monte, 15, Jesus fala de Deus de uma maneira diferente. Ou seja, mais de 10% Jesus redefine Deus. Jesus chamava Deus de Abba, que quer dizer, que é uma forma de tratamento muito carinhosa, que seria a mesma coisa de dizer papai, paizinho. Ele sempre se referia a Deus como pai, como paizinho. Ele tira Deus de uma distância, ele tira Deus de uma posição hierárquica superior e muito distante e traz Deus para a nossa vida, traz Deus para a família, traz Deus para a vida de todo mundo a todo momento. E ele diz com muito carinho: qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? O que dirás de vosso Pai que está nos céus, que dará muito mais coisa boa aos que pedem? Ele diz que sim, que Deus cuida de nós e nos oferta aquilo que nós pedimos. Sim, aquilo que nós pedimos, mas vejamos, aquilo que nós pedimos, ele atende da maneira dele. Imagina você, pai ou mãe, se o seu filho falar assim: eu quero um caminhão de chocolate. Você dará? Obviamente que não, porque você sabe que aquilo faz mal. Então Deus trabalha no atendimento aos nossos pedidos segundo o entendimento dele. E é importante nós entendermos isto. Mas aqui Jesus entra numa segunda coisa. Ele explica que nós devemos, sim, confiar em Deus. E é muito diferente quando nós observamos as pessoas, principalmente os religiosos, que batem no peito e dizem que confiam em Deus. Se eu pudesse perguntar para você agora e dizer assim: você ama Deus? Ou ainda fazer uma segunda pergunta: você acredita em Deus? Ou em terceira pergunta: você confia em Deus?
Para aquela primeira pergunta, quando eu disse que você ama a Deus, eu me lembro de João Evangelista que diz: mente aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não é capaz de amar ao teu irmão a quem vê. Acreditar em Deus, a segunda pergunta, é muito fácil. Podemos colocar aí que mais de 90% da população acredita em Deus. Mas confiar em Deus já é uma outra conversa. Muitas vezes acontece uma dor, uma desgraça na nossa vida e a gente chora e questiona a Deus. Eu vi um pai que perdeu um filho no acidente, bater no peito e falar: Deus, cadê você? Por que comigo? Como assim, por que comigo? Entendemos a dor daquele pai, mas ele queria que fosse com o outro. Outra coisa, se ele confiasse em Deus, ele saberia que o seu filho, no mínimo, estaria bem assistido. Que a morte faz parte de um processo da vida e que se aquilo, de maneira muito dolorida, aconteceu a ele, é porque tinha que acontecer daquela maneira. Porque acreditar em Deus sobre todas as coisas é ter fé no futuro. E aqui Jesus ensinou e demonstrou a confiar em Deus, dando o seu próprio testemunho, quando lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, naquela madrugada fatídica, quando ele já antevia o que aconteceria com ele a partir dali a poucas horas, e que ele chamou os discípulos para orar, e que caminhou um pouco, e quando se virou, eles dormiam. E ele volta para eles, em outras palavras, e diz: poxa, como assim? Vocês estão nos últimos momentos comigo e preferem dormir? Jesus então se volta, e enquanto eles dormem, Lucas anota no seu capítulo 22 e no seu versículo 44, dizendo em outras palavras que Jesus ali, ajoelhado, proferiu uma prece muito curta, mas muito sentida. Quando ele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas acima da minha, que seja feita a tua vontade. E narra Lucas que Jesus transpirava sangue, que caía aquelas gotículas de sangue na terra seca. E por 20 séculos, parte da humanidade achou que era uma alegoria de Lucas e parte da humanidade achou que era mais um milagre de Jesus. Até que a medicina do século XX, observando principalmente presos no corredor da morte, onde na hora da execução transpiravam sangue, descobriram um fenômeno fisiológico que chamaram de hematidrose, onde uma pessoa que está num momento de tensão muito forte ou de medo muito forte, aumenta tanto a pressão sanguínea que causa o rompimento dos minúsculos vasos sanguíneos que envolvem as glândulas sudoríparas, misturando o sangue ao suor e a pessoa literalmente sua sangue, demonstrando a tensão, o medo de Jesus perante o que ele sabia que viria, e mesmo assim, o que ele disse? Se for possível, tira isso, não deixa acontecer. Mas acima da minha vontade, seja feita a sua. E ali ele se entrega ao martírio. Isto é confiar em Deus. E encerrando então o Sermão do Monte, Jesus, Mateus anota no seu capítulo 7, a partir do versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir bons frutos. Logo, pelos seus frutos, os reconhecereis. Jesus parece que fala para nós hoje, principalmente nesse momento de pandemia, a quantidade de médiuns. Eu não vou nem falar de outras religiões. Vamos lavar roupa dentro da nossa casa. Vamos falar de nós espíritas.
a quantidade de médiuns que estão ganhando a internet, falando tanta bobagem, trazendo tantas psicografias que ou são fraudulentas, inventadas, ou são objeto de mistificação, porque são médiuns invigilantes, que servem de instrumentos de espíritos igualmente fraudulentos, que ficam falando um monte de coisas antidoutrinárias, que ficam misturando teses, OVNIs, falas de pessoas respeitadas que já desencarnaram para ganhar projeção midiática. E alguns espíritas adoram, curtem, seguem, reproduzem, compartilham e envergonham a doutrina espírita, no sentido de desmoralizar as questões doutrinárias, fazendo com que pessoas que estão chegando agora ridicularizem a própria doutrina, com que simpatizantes que não conhecem tenham na doutrina uma maneira ridícula. Mas é óbvio que cada um responderá pelo que está fazendo, porque Emmanuel disse: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação, o que equivale a dizer que o contrário é anticaridade. E isto é muito sério. E Jesus afirma: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mais uma vez, Jesus adverte que não adianta você afundar o caminho do centro da igreja para ser salvo. É necessário viver os ensinamentos do Mestre a cada instante da vida. E agora sim nós estamos tendo essa oportunidade, porque ela começa numa autoavaliação, no autoconhecimento. Nesse momento que as igrejas, que os centros estão fechadas, nós estamos tendo a oportunidade de exercitar aquilo que lá aprendemos, principalmente dentro de casa. Porque sendo a família a célula máter da sociedade, sendo a família aquela célula que compõe o grande organismo da sociedade, é ali que nós precisamos nos corrigir. É preciso fazer a viagem para o interior de si mesmo e nos conhecer para colocarmos em prática o verbo amar, que inicia, como eu disse, dentro de casa. E Jesus então encerra o Sermão do Monte com a primeira das suas parábolas e traz nela um aviso extremamente importante, quando ele diz: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas ela não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa que desabou, e foi grande a sua queda. Jesus fala exatamente sobre o momento que estamos vivendo hoje. Porque quando ele fala das chuvas, das águas, das torrentes, são as lágrimas, são os embates da vida. É a situação pela qual nós estamos passando exatamente agora, e ele diz nitidamente: aquele que estiver fortalecido pelo trabalho resiste às dores da vida. Aquele que estiver fortalecido na sua fé, no sentido de praticar os ensinamentos que ele, o Cristo, fez, deixando a materialidade de lado, é como o homem que edificou a sua casa na rocha. Pode vir as dores, os ventos, os sofrimentos, que ela se manterá em pé. E eu deixei por último, de propósito, uma parte muito importante do Sermão do Monte, que nós voltamos lá no capítulo 5,
Quando em dado momento os discípulos dizem, mestre, quando ele falava de como orava, ele dizia, no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que já estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, olha teu pai em segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Orando, porém, não useis vãs repetições como os gentios, pois pensam que com o palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedires a Ele. O que Jesus fala? Que não adianta você gritar durante a oração. Que não adianta você ficar repetindo palavras e palavras vazias, que às vezes na 15ª palavra, você não sabe nem mais o que está falando, qual é o sentido, porque está repetindo mecanicamente. Jesus ensinou. Entra no teu quarto interno. Concentre-se. E fecha a porta, fecha os seus olhos. E ore em segredo, em pensamento, vibre. Assim como nós fazemos. E assim como eu convido a todos para fazermos agora, que entremos no nosso interior nesse momento, deixando de lado as preocupações, fechemos a porta dos nossos olhos e fazemos simplesmente aquilo que lá no capítulo 5, quando Jesus falava em outra oportunidade sobre a oração, os discípulos pediram, mestre, então nos ensina a orar. E ele proferiu o que eu, Carvalho, digo que pode ser o mais belo poema que a humanidade jamais ouviu, ou leu, ou repetiu, quando Jesus disse, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feito a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mestre. Perdoai as nossas ofensas na medida que vamos perdoando aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, nos livrando de todos os males. E que assim seja. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.